Um ano, 69 jogos, 91 gols. Lê de novo, devagar, porque o seu cérebro vai tentar processar esse número como se fosse normal, e não é. Nunca foi e nunca vai ser. Em 2012, Lionel Messi não apenas jogou futebol, ele redefiniu o que um ser humano é capaz de fazer com uma bola nos pés. E o mais assustador de tudo, ele fazia parecer fácil. Absurdamente fácil. Do tipo que te faz questionar se você estava assistindo ao mesmo jogo que os outros 22 jogadores em campo. Mas para entender o tamanho do que aconteceu naquele ano, precisamos voltar um passo. Precisamos entender quem era Messi naquele momento, o que estava acontecendo ao redor dele e por que mesmo com todo o contexto favorável, o que ele fez ainda não faz o menor sentido racional. Em 2012, Messi já não era uma promessa ou um talento emergente. Ele era, sem margem para debate, o melhor jogador do mundo. Múltiplas bolas de ouro encontraram uma forma real de pará-lo. O clube que o abrigava vivia talvez o período mais glorioso da sua história. Um elenco recheado de gênios que se comunicavam dentro de campo quase sem precisar de palavras. O estilo de jogo era uma obra de arte em movimento. Passes rápidos, troca de posições constante, posse de bola asfixiante, pressão imediata após cada perda. Um sistema tão sofisticado que o mundo inteiro tentou copiar e nunca conseguiu replicar com a mesma fluidez. E no centro de tudo isso, havia Messi, operando numa posição que desafiava qualquer rótulo tradicional. Ele não ficava parado esperando a bola como um centroavante comum. Descia pelo campo, recebia entre as linhas, girava, acelerava, trocava paredes com companheiros numa velocidade de pensamento que fazia os marcadores parecerem estátuas. A conexão que tinha com seus companheiros era telepática. Não era apenas química, era algo que parecia sobrenatural de se assistir. Mas apesar de toda essa genialidade coletiva, aquela não era uma temporada tranquila. A concorrência era feroz. O principal rival havia se transformado numa máquina poderosa, faminta por reconquistar a liderança do futebol espanhol. As batalhas eram intensas, físicas, psicologicamente desgastantes. E foi exatamente dentro desse cenário de pressão máxima que Messi decidiu travar o modo que nenhum outro jogador na história havia conseguido travar. O ano começou sem cerimônias grandiosas. No dia 4 de janeiro, Messi marcou 2 gols numa goleada por 4-0. Parecia rotina, o tipo de atuação que para qualquer outro atacante do mundo seria capa de jornal. Para Messi, Messi interpretou o troféu como combustível. Voltou aos campos e marcou mais 2 gols numa vitória tranquila. Depois veio o primeiro hat-trick do ano, como se marcar 1 ou 2 vezes tivesse deixado de ser suficiente para os seus próprios critérios internos. Janeiro fechou. A locomotiva havia saído da estação e ninguém ainda tinha ideia da velocidade que ela estava prestes a atingir. Fevereiro começou de um jeito que, em retrospecto, parece quase uma piada. Um gol aqui, um gol ali. A mídia esportiva, sendo mídia esportiva, começou a especular se Messi estava numa queda de rendimento, se havia algo errado, se a sequência era insustentável. E então chegou o dia 19. Numa goleada de 5-1, Messi marcou 4 vezes, 4 gols, num único jogo, com uma naturalidade que fez o estádio inteiro perder a compostura. Não eram gols de sorte, não eram finalizações em que o goleiro escorregou ou a bola desviou estranhamente. Era pura intenção cirúrgica, repetida 4 vezes, em 4 contextos diferentes, como se ele estivesse demonstrando que possuía um repertório infinito e simplesmente escolhia qual ferramenta usar em cada momento. Para fechar fevereiro, foi convocado para a seleção e fez um hat-trick num amistoso, porque aparentemente ele não sabia o que fazer com o tempo livre entre os jogos do clube, além de continuar marcando. Se havia um mês em 2012 que deveria ter parado o mundo do futebol para uma reunião de emergência, esse mês foi março. Na primeira semana, numa partida da Liga dos Campeões, Messi marcou 5 gols. 5, num único jogo, da competição mais disputada do futebol mundial, contra jogadores profissionais de alto nível, treinados especificamente para defender bem, numa partida em que o adversário certamente havia feito toda a preparação possível para tentar freá-lo. Nunca havia acontecido antes na história da Champions League. Nenhum jogador, em nenhuma época, havia chegado a 5 gols numa única noite do torneio. Era um território que o futebol sequer havia imaginado que precisava demarcar, porque nunca ocorreu a ninguém que seria necessário. Quem assistiu aquele jogo descreve a sensação com palavras que raramente são usadas para falar de esporte: surreal,
perturbador, como se as leis do jogo tivessem sido suspensas temporariamente para aquele único homem. Março continuou com hat-tricks e gols em sequência pelo campeonato nacional, e numa tarde específica, Messi não apenas marcou mais uma vez, ele ultrapassou um recorde histórico do clube para se tornar o maior artilheiro de toda a história da instituição em competições oficiais, com 24 anos. 24. Ao final de março, o placar do ano dizia 30 gols em 3 meses. Para ter dimensão disso, o artilheiro do campeonato inglês naquela mesma temporada conquistou exatamente 30 gols em 12 meses inteiros. No campeonato considerado um dos mais competitivos do mundo, Messi havia chegado ao mesmo número em 90 dias, como se fosse um aquecimento. Abril manteve o ritmo implacável. 2 gols nas quartas de final da Champions League, numa vitória que praticamente selou a classificação antes mesmo da partida de volta. Mais gols no campeonato e um passe específico numa partida que não resultou em gol nem em assistência direta, mas que aqueles que estavam no estádio ainda descrevem como algo que só aquele homem seria capaz de imaginar, quanto mais executar. Maio foi quando a conversa sobre recordes históricos parou de ser especulação e virou realidade concreta. No dia 2 de maio, com um hat-trick, Messi superou uma barreira que o mundo do futebol havia colocado num pedestal de intocabilidade. O recorde de gols em uma única temporada europeia que havia resistido por 40 anos. 40, uma marca que havia sobrevivido a gerações de grandes atacantes sem que nenhum deles chegasse sequer perto. O dono do recorde foi o primeiro a ligar parabenizando Messi, disse que era uma honra, disse que o argentino merecia completamente. Foi um desses raros momentos de elegância esportiva, um lendário reconhecendo publicamente que havia encontrado alguém maior. O que ele não sabia naquele momento é que Messi estava apenas aquecendo. Maio encerrou com mais 4 gols em sequência e um gol numa final de Copa que o clube venceu com tranquilidade. A temporada do clube terminava com decepção no campeonato nacional, perdido para o rival e eliminação nas semifinais da Champions League, numa das maiores zebras da história do torneio. Mas individualmente, Messi havia construído algo que transcendia qualquer resultado coletivo: 50 gols apenas no campeonato nacional, um recorde histórico, e 73 gols em todas as competições, o maior número de gols em uma única temporada na história do futebol europeu de clubes. Mas o ano calendário ainda não havia terminado. Com o clube em recesso, a seleção chamou, e Messi, porque Messi não usou isso como descanso. Marcou em jogos contra rivais sul-americanos, fez um hat-trick dramático numa virada épica que deixou um continente inteiro sonhando com o que aquele jogador poderia fazer numa Copa do Mundo. Finalizou o ciclo com mais um gol contra uma seleção europeia. Em agosto, com o início da nova temporada, ele voltou sem nenhum sinal de que pretendia respirar. 2 dobrinhas nas primeiras semanas, gols em clássicos contra o maior rival, uma influência tão dominante nas partidas que a descrição mais honesta é a seguinte: parecia que era o mundo dele e os outros 21 jogadores em campo eram apenas figurantes que não haviam recebido memorando. Setembro, outubro, novembro, o mesmo filme com capítulos diferentes. Hat-tricks, braces, gols pela seleção, gols na Champions, gols no campeonato, e cada vez mais um nome voltava a aparecer nas conversas: Gerd Müller. Gerd Müller, o centroavante alemão que em 1972 havia construído um número que o mundo do futebol havia declarado intocável: 85 gols em um único ano calendário. Para entender o peso daquele recorde é preciso o contexto. Müller havia marcado 42 gols apenas no campeonato nacional em 34 partidas naquele ano. Foi fundamental na conquista do título europeu pela sua seleção, marcando 5 gols nas partidas finais. A pré-temporada do clube naquele ano foi anormalmente longa, mais de 20 partidas extras devido aos Jogos Olímpicos, e Müller aproveitou cada minuto. 12 gols numa Copa Nacional, 10 gols em competições europeias. Era um recorde construído com contexto favorável, determinação e um talento que o futebol demorou décadas para ver replicado. E ficou assim por 40 anos. Intocado. Intocável. Até dezembro de 2012.
Com 2 gols numa vitória por 5-1 e mais 2 numa outra partida logo em seguida, Messi chegou a 86. O monumento havia caído e ainda havia jogos pela frente. 5 gols distribuídos nas últimas partidas do ano 2 numa partida de Copa, 2 num confronto direto com um rival de alto nível e um último gol derradeiro numa vitória por 3-1 fecharam o marcador em 91. 91 gols em um ano. Num planeta onde o melhor da temporada costuma chegar a 30 ou 35 e ser celebrado como extraordinário. Há estatísticas que impressionam e há estatísticas que te fazem parar no meio da leitura e olhar para o lado, como se precisasse de uma testemunha para confirmar que você leu certo. Durante os jogos pelo clube em 2012, Messi marcava em média um gol a cada 66 minutos, não por partida a cada 66 minutos de jogo. Isso significa que estatisticamente em cada partida de 90 minutos, a probabilidade apontava para mais de um gol. Que os adversários entravam em campo sabendo que matematicamente, provavelmente levariam um gol de Messi antes do intervalo e provavelmente outro na segunda etapa. Uma equipe inteira que disputou o campeonato nacional naquela temporada marcou 28 gols ao longo de todo o ano, em 38 partidas, com um elenco completo, com artilheiros, com seus melhores momentos. Messi, sozinho, superou esse número com tranquilidade. Na verdade, Messi marcou mais gols em 2012 do que 13 equipes inteiras do Campeonato Espanhol fizeram durante toda a temporada. Não 13 jogadores, 13 clubes completos. E ele ainda distribuiu assistências, ainda arrastou marcadores, abrindo espaço para companheiros, ainda apareceu nos lances mais cruciais para criar vantagens que outros finalizaram. Os 91 gols eram apenas a ponta mais visível de uma contribuição total que incluía mais de 100 participações diretas em gols ao longo do ano. A pergunta é inevitável: alguém poderá chegar perto disso? A resposta honesta, analisada com frieza e sem o romantismo que o tema naturalmente inspira, é não. E as razões vão muito além de simplesmente dizer Messi era diferente, embora isso também seja absolutamente verdade. O futebol evoluiu de formas que tornam um volume de gols como aquele praticamente impossível de replicar. As defesas contemporâneas são estruturas táticas altamente sofisticadas. As equipes de análise de desempenho constroem dossiês detalhados sobre os padrões de movimento, preferências de finalização e espaços favoritos de cada atacante de elite. O trabalho de neutralização de jogadores-chave tornou-se tão especializado que mesmo os maiores artilheiros do mundo atual encontram resistências que simplesmente não existiam na mesma proporção há 12 anos. A lógica coletiva do futebol moderno também mudou. Em vez de um único jogador sendo o epicentro absoluto dos gols, as equipes constroem sistemas em que diferentes jogadores contribuem em diferentes momentos. Isso é bom para os clubes, mas é péssimo para qualquer atacante individual que aspire a chegar perto de 91. E há a questão da gestão de carga de trabalho. Quando um clube já garantiu matematicamente um título de campeonato, os jogadores mais importantes simplesmente não entram em campo nas rodadas restantes. São poupados para finais, para decisões. Faz todo o sentido do ponto de vista coletivo. Mas esses 2 ou 3 jogos perdidos são exatamente a diferença para qualquer um que esteja tentando perseguir o recorde de Messi. O número mais próximo que alguém chegou desde 2012 foi 69 gols, mais de 20 abaixo. Outros grandes nomes chegaram a 56, a 53. Números impressionantes, dignos de admiração e aplauso, mas ainda suficientemente distantes de 91 para deixar claro que não estamos falando de uma questão de tempo. Estamos falando de uma fronteira que o futebol, na sua configuração atual, provavelmente não permite mais cruzar. Ao final de 2012, a Bola de Ouro foi uma formalidade. Messi estava na lista final, ao lado de 2 dos maiores jogadores da sua geração. Nomes que em qualquer outro ano teriam candidaturas absolutamente legítimas e respeitáveis. Mas naquele contexto específico, havia algo quase constrangedor em colocá-los na mesma conversa. Não porque fossem menores são gigantes, mas porque Messi havia jogado em outro plano de existência durante os 12 meses anteriores. Ele venceu com facilidade, era totalmente inegável. Mas o legado daquele ano vai muito além de mais um troféu numa prateleira que já transbordava. O que 2012 fez foi redesenhar os limites do que se considera humanamente possível dentro de um esporte. Criou uma nova régua, não para que outros a alcancem, porque a evidência sugere que isso não vai acontecer, mas para que se possa medir qualquer outra grandeza por contraste. Messi tinha 25 anos quando 2012 chegou ao fim. 25 anos de idade. E naquele ano, ele simplesmente olhou para todos os recordes que o futebol havia acumulado ao longo de mais de um século de história e os desmontou
um por um, com a serenidade de quem está resolvendo um problema que já conhecia a resposta. 91 gols, um ano, um jogador. Não há hipérbole capaz de fazer esse número soar maior do que ele já é. Basta dizê-lo e deixar que o silêncio faça o resto. 91.